Olá, galerinha, tudo bem? Estamos começando a nossa aula de História. Na aula passada, nós falamos sobre os portugueses, não foi? Vamos relembrar. Já falamos sobre os indígenas e falamos também sobre os portugueses. E hoje nós iremos falar como os africanos chegaram aqui no nosso Brasil, certo? Então, antes de iniciar a nossa aula, peguem as agendas de vocês, tá? Dia 30 de junho, coloquem aí nas agendas, 30 de junho, colocaram? Atividade no livro de História, página 19. Atividade no livro de História, página 19. Ok? Tudo pronto? Lembrando, sempre vocês podem estar dando pausa para copiar tudo bonitinho, direitinho. Tudo bem? Então, os povos africanos, eles chegaram aqui no Brasil obrigados. Eles foram escravizados lá no continente dele, na África, e foram trazidos para cá. Eles vieram à força, não foi por livre, espontânea vontade. Eu quero conhecer outro lugar, outro país, outro continente. Não, não foi assim. Eles vieram forçados. Tá? Então, hoje nós iremos falar sobre os povos africanos. Vocês sabiam que a África não é um país? A África é um continente aonde existem mais de 50 países. Então, quando vocês ouvirem falar assim da África, né? A África ele não é um país como o nosso Brasil. O Brasil ele é um país, mas ele está no continente da América do Sul. Então, dentro do continente da África, existem vários outros países, como o Egito, Moçambique, Sudão e por aí vai. Vocês sabiam que o Egito faz parte do continente da África? Não sabiam, né? Então, o Egito, ele faz parte do continente da África. Então, vejam, lá no Egito, né, existiam vários tipos de pessoas, né? Eram povos miscigenados. O que seria povos miscigenados? Uma mistura de raça, né? Brancos, negros, mulatos. Então, essa mistura forma a miscigenação, que é uma mistura de raça. Então, o continente africano, ele tinha essa miscigenação. E lá no país do Egito, né, não existiam só aquelas pessoas egípcias que tinham a pele meio avermelhada, como nós costumamos ver em alguns filmes. Existiam egípcios que eram negros, que tinham uma pele negra, certo? Então, vão acompanhando aí com a tia Ídola no livro de vocês, certo? Então, vamos lá, a tia vai descer, ó. Vejam aí. É verdade? O Egito faz parte do continente africano e a civilização que se desenvolveu na região era composta por uma população bastante miscigenada, com uma mistura de povos, sendo em grande parte de pessoas negras. Viram como a tia falou? Existiam várias misturas também, como no nosso Brasil. O Brasil é um país miscigenado, né? Ele tem essa mistura de raças, né? Os primeiros habitantes do Brasil eram os índios, né? Com a chegada dos portugueses, houve aquela troca de cultura, os índios foram se envolvendo com os portugueses e ali foram criando novas raças, né? Os portugueses trouxeram também de fora, né, de lá do continente da África, alguns africanos para trabalharem aqui, fazer o serviço braçal, o serviço pesado. Aí foram acontecendo também mais envolvimento, eles foram, né, constituindo família. Também vieram os franceses para o Brasil, os holandeses. Então, o Brasil ele tem essa mistura de raças, índios, europeus, que são os portugueses,
os holandeses, os franceses, os italianos e os africanos também. O nosso Brasil ele é constituído por uma mistura de raças. Né? Nós somos um povo miscigenados, porque no nosso sangue não corre apesar da pele de alguns de vocês ser um pouquinho mais branca, outros um pouquinho mais escura, não quer dizer que vocês são brancos ou são totalmente negros. Né? Nós somos uma mistura. E aí ela tem a cor da pele um pouquinho mais clara. Mas os meus antepassados podem ter vindo de lá, podem ter descendência negra, indígena, europeia, certo? Nós somos uma mistura, tá? Vamos aí acompanhando o livrinho de vocês. Então, vamos falar agora da escravidão. Como é que esse comércio era feito? Vocês lembram que os primeiros a serem escravizados aqui no nosso país, no Brasil, foram os índios, né? Só que os índios eles não aceitaram muito bem essa escravidão. E como eles tinham um vasto conhecimento da região onde os portugueses estavam colonizando, né, eles conseguiam fugir com mais facilidade, porque eles conheciam as matas. Então, eles não aceitavam serem escravizados na própria terra e conseguiam fugir muito rápido, por ter o conhecimento da área que os portugueses estavam habitando. Aí os portugueses pensaram, já que os índios estão resistindo a fazer o serviço braçal, eu vou lá no continente africano, porque o continente africano, os portugueses, os europeus, eles já conheciam antes mesmo de chegar aqui. Eles já tinham conhecimento, né, do continente africano. Eles chegaram primeiro lá para depois vir para cá. Então, eles sabiam que lá eles podiam comprar pessoas que eram fugitivos de guerra, que cometiam algum crime, né, crime de roubo, de estupro. Então, essas pessoas, elas eram presas, até mesmo pelas próprias famílias, e vendidas aos estrangeiros, aos europeus que chegavam lá na África. Eram vendidas a baixo custo, vamos dizer assim, que eram vendidas ao preço de R$1, tá? Os europeus, os portugueses, os franceses, os holandeses, eles chegavam lá na África atrás de escravos. Quem eram esses escravos? As pessoas que cometiam algum tipo de crime. Né? Então, os chefes das aldeias africanas, eles prendiam essas pessoas e vendiam elas em forma de castigo. Vendiam a um preço muito baixo. Tá? Como é uma região muito pobre, até hoje os chefes das aldeias, eles aceitavam qualquer valor em troca dessas pessoas que eram presas. Então, os portugueses chegavam lá, quero comprar tantas pessoas, tantos escravos. Só tenho R$1, só vou dar R$1. Eles compravam a um preço muito pequeno. E traziam para cá, a esse lado do planeta, né, para esse continente, o continente americano, também para o continente europeu, porque os escravos eles não só vinham para cá, para o Brasil, não. Eles foram espalhados por todo o planeta, certo? Então, eles traziam os escravos da África para cá dentro de navios negreiros, aqueles navios bem grandes, certo? Então, os escravos, eles ficavam dentro desses navios sem muita condição de higiene, sem alimentação adequada, e como a viagem era muito, mas muito longa mesmo, porque era por mar, alguns acabavam não resistindo e vinham a óbito. O que quer dizer? Eles acabavam morrendo no trajeto da África até o local onde ele seria escravizado. Como é que era feita, né,
enterro dessas pessoas. Não tinha enterro. Eles eram jogados ao mar. Os poucos que conseguiam sobreviver ao trajeto pelo mar, né, quando chegavam aqui, eles eram alimentados para se recuperar e assim serem expostos à venda. Vocês acham que quando eles chegavam aqui, eles eram vendidos no mesmo preço que os portugueses, os europeus, compravam lá na África, a R$ 1? Não. Aqui eles eram vendidos muito mais caro. Vamos dar um exemplo. Lá na África, os europeus compravam a R$ 1. Quando eles chegavam aqui, eram vendidos a R$ 100. Olha, muito, mas muito caro, não é verdade? Então, os europeus perceberam que podiam fazer um comércio, ter um lucro gigantesco com o comércio de escravos. E assim eles foram enriquecendo e trazendo cada vez mais escravos, distribuindo por todo o continente. Quando eles chegaram aqui, eles foram expostos, foram vendidos para trabalharem nas plantações de açúcar, nos engenhos, plantação de café, exploração nas minas de ouro, do minério, certo? Como é que esses africanos viviam aqui? Será que eles tinham uma boa vida? Não, eles não tinham uma boa vida. Eles eram tratados, na verdade, como animais. Eles viviam acorrentados para que não pudessem fugir, tá? Não tinham uma boa alimentação, eles comiam as sobras que os seus senhores não comiam, o quê? Era o resto, né? Os escravos iam, preparavam a janta, né? O café da manhã, o almoço, a janta, tudo bonitinho. E o que sobrava das refeições dos senhores deles era o que era dado para os escravos para eles se alimentarem. Ou seja, eles se alimentavam dos restos dos seus senhores, dos seus patrões. Tá? Eles dormiam também em senzalas. O que seriam as senzalas? Era um lugar fechado, totalmente fechado, apenas com uma única entrada, sem lugar assim adequado para dormir, sem lugar para fazer as necessidades básicas, e ali dentro eles ficavam acorrentados até o dia seguinte para voltarem ao trabalho braçal, ao trabalho pesado. Muito difícil essa vida, não é verdade, gente? Então, né? Vamos lá, dadas essas explicações, vamos à atividade de vocês, aí do jogo rápido, tá? Vamos lá. Escolha as palavras a seguir e escreva um parágrafo com elas sobre a escravização dos africanos pelos europeus. Vocês vão escolher 3 palavras. Nós temos comércio, mão de obra, deslocamento forçado de pessoas, lucro, exploração e colonização. O comércio era o que acontecia quando os europeus iam lá no continente da África, compravam, traziam para o continente americano, que é onde está o nosso país, o Brasil, e vendiam os africanos. Então, essa forma de venda, de compra e depois venda, é um tipo de comércio. Tá? Mão de obra. A mão de obra era o serviço que os escravos, os africanos faziam. Eles recebiam por esse serviço? Não, não recebiam. Por quê? Porque eles eram escravizados. Então, o trabalho escravo, então você é forçado a trabalhar e não recebe pelo trabalho, pela sua mão de obra que você fornece. Deslocamento forçado de pessoas. Em outras palavras, seria um rapto de pessoa. Quando uma pessoa é raptada, é tirada à força do seu país de origem e levada para outro para trabalhar.
Então, esse deslocamento forçado de pessoa. Lucro. O que quer dizer lucro? Quando a gente ganha algo tem um lucro muito grande daquilo que é vendido. Por exemplo, eles compravam um escravo a R$ 1 e vendiam a R$ 100. Então, eles tinham muito lucro. É quando eu compro algo por um preço e vendo por um preço muito maior do que eu comprei. Exploração. O que é exploração? É você forçar, fazer com que a outra pessoa trabalhe muito, muito, muito além do que a pessoa suporta, sem dar o mínimo que seria necessário para a sua sobrevivência, como a alimentação e necessidades básicas. E a colonização foram o que os portugueses fizeram no nosso país. O que foi que eles fizeram no nosso país? Eles trouxeram outros povos para cá, como os africanos, vieram também os italianos, vieram os franceses, os holandeses, e começaram a povoar o território brasileiro. E ali foram fazendo a colonização, foram residindo, constituindo residência. Foram morando, construindo casas, vilas, certo? Então, vocês irão escolher 3 palavrinhas e escrever um parágrafo sobre a escravização dos africanos pelos europeus aqui no nosso país. Ok? Vamos agora assistir um videozinho, tá? Que fala também sobre a escravização dos africanos aqui. Prestem bastante atenção, tá? Que é muito interessante. Em 1516, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias.
O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. Ok, gente. Então, né? Muito interessante, né? Saber sobre os povos africanos, né? Conhecer a origem do nosso povo, né? Que ele é feito por uma mistura de raças, né? Indígenas, negros, europeus, tá? Depois nós iremos nos aprofundar mais sobre esse assunto, saber quais foram as contribuições dos indígenas, dos portugueses e dos africanos na nossa cultura, que são várias e várias contribuições, tá certo? Então, por enquanto, é só. Respondam a página 19. Quando terminarem de responder, tira a foto, manda para a tia Edla corrigir. Belezinha? Beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!